Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarque. Vamos entrar logo no tema sobre a postura. Como vocês sabem, é um termo muito utilizado nas reuniões de negócios, principalmente os líderes, na hora do acompanhamento, eles falam muito sobre a postura, sobre a importância do downline ter uma postura de empreendedor, ter uma postura de líder. A gente às vezes esbarra em uma série de conceitos que são tão amplos, tão profundos, que às vezes é difícil você entender o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Podemos falar sobre postura, atitude, sobre comprometimento. São termos que, às vezes, para uma pessoa tem um determinado significado, para outra pode ser um pouco diferente. Então, hoje, vocês vão ver com um pouco mais de profundidade, tem bastante material para falar sobre esse tema. Postura envolve uma série de aspectos e agora eu vou passar rapidamente um resumo da nossa palestra de hoje, o que nós pretendemos abordar no nosso tema da quinta chave do curso. Em primeiro lugar, a postura influencia todos os resultados. Quando eu falo todos os resultados, você pode pensar aí, convite, apresentação de negócio, conversão dessa apresentação, vendas, recrutamento, retenção, todos os aspectos relevantes do seu negócio, eles vão ser diretamente influenciados pela sua postura. Em outras palavras, às vezes tem pessoas que reclamam, puxa Sérgio, eu estou fazendo tudo direito e o resultado não aparece. E aí você vai ver, às vezes é uma questão de postura. Não é o script que ela está usando, não é a apresentação dos slides, a mesma apresentação que ela utiliza tem um resultado fantástico através de uma outra pessoa. Mas ela não consegue fazer com que aquilo funcione para ela. E isso não é técnico, isso é postura. Tem muito a ver com a forma como ela se comunica, a forma como ela se coloca em relação às outras pessoas que ela está interagindo, sejam clientes, sejam distribuidores, seus próprios líderes da rede. Então nós vamos ver que esse tema é realmente muito importante e ele não é importante apenas no nosso negócio, ele é importante em tudo que você fizer na vida. Com certeza esse treinamento vai ser útil para outros aspectos também do dia a dia de vocês. 90% das dificuldades do multinível são falhas de postura. Então, como nós falamos, a postura ela tem um papel muito relevante, porque às vezes não é o que você diz, e sim como que a pessoa que está interagindo com você percebe o que você diz. E às vezes a linguagem corporal, a linguagem dos gestos que você utiliza, o seu próprio olhar, o seu aperto de mão, o tom de voz, tem uma série de aspectos que vão influenciar no processo da comunicação e que vão servir para influenciar ou não aquela pessoa que você está tentando, digamos assim, convencer. Não é a palavra correta, porque o nosso objetivo não é convencer ninguém a fazer aquilo que elas não querem, mas a postura ela serve muito para você despertar a atenção, despertar o interesse, fazer com que essa pessoa te escute com atenção, com credibilidade. Tudo tem a ver com a postura. Nada mais é do que a imagem que você projeta no mercado. A postura vai ser o seu cartão de visitas. Não adianta você ter um folder bonito, o próprio cartão de visitas muito bem feito, uma gráfica profissional, e você usar todos os recursos audiovisuais, você de repente usa um notebook para fazer uma apresentação, todos os recursos possíveis para causar uma excelente impressão. Mas se você pessoalmente não conseguir transmitir essa confiança, essa segurança do que você está falando, e se você não for capaz de despertar naquela pessoa o interesse de continuar se relacionando com você, provavelmente ela vai te dar alguma desculpa e você vai perder aquela oportunidade. Postura, sem dúvida, vai fazer uma grande diferença em todas as etapas do seu negócio. Inclusive, arrisco dizer que ser o melhor exemplo, todo mundo diz que você, como líder, tem que ser o melhor exemplo, você tem que ter atitude, você tem que ser uma pessoa profissional, e eu diria para você que ser exemplo é muito mais do que acertar a técnica, do saber o que dizer sobre o produto, sobre a oportunidade, saber promover adequadamente uma determinada estratégia de negócio. Com certeza o exemplo, 90% do exemplo é a postura, porque se você tiver uma boa postura, você vai ver que todo o resto começa a acontecer de maneira
mais natural. Ser o melhor exemplo parte de você ter uma postura. E aí, para aquelas pessoas que já cursaram o primeiro módulo sobre duplicação, vou fazer um parêntese que é importante, vocês vão entender um pouco melhor. Quando nós falamos que você deve utilizar um modelo ideal, uma matriz ideal, que é o seu sistema como referência, para que os seus downlines aprendam a técnica, aprendam a estratégia de uma fonte confiável, que tem mais experiência, que tem competência para fazer esse trabalho, às vezes dá a impressão de que você como líder não é tão importante, que você pode deixar de lado algumas coisas e isso não vai atrapalhar. Não é essa a mensagem. A mensagem é que você precisa usar a técnica do sistema, promover o sistema, ter a sinergia com o sistema. Porém, você tem que ser exemplo como líder para que as pessoas se inspirem em você. Se você não tem habilidades técnicas ainda, se você ainda não tem conhecimento do negócio, se você ainda está aprendendo, exercitando as ações básicas da sua empresa, do seu produto, você ainda está experimentando isso, provavelmente você não vai saber explicar tecnicamente o negócio para as pessoas, mas a sua postura ela pode ser perfeita desde o primeiro momento, porque se você for um aprendiz com uma postura correta, as pessoas vão te dar credibilidade, elas vão perceber que você está num processo de evolução e elas vão aceitar isso, desde que você tenha competência naquilo que é mais básico do negócio, que é o relacionamento com seus downlines, é a influência que você exerce positiva sobre as decisões deles, que é justamente o estímulo, o entusiasmo que você transmite, a postura nos eventos, como você se comporta, como que você reconhece, como que você valoriza os aspectos do negócio, o sistema, a linha ascendente, a forma como você interage com o negócio e como que você se coloca numa posição de aprendiz, de uma pessoa que está buscando o melhor, buscando o aprimoramento contínuo, é o melhor exemplo, porque a sua rede vai se espelhar em você nessa questão. Então, se as pessoas do seu grupo perceberem que você anota tudo, que você tem uma postura profissional, que você não fala durante os eventos, você não fica saindo da sala, não fica dando desculpa, não fica reclamando dos probleminhas que acontecem, você passa um exemplo muito positivo. E isso vai fazer com que toda a sua rede siga essa mesma mentalidade. E isso você não precisa aprender nada. Você pode iniciar um negócio hoje e a partir de hoje ter uma postura diferenciada, uma postura de uma pessoa séria, de uma pessoa que é confiável. A palavra confiança a gente utiliza muito e você vai perceber que esse negócio é baseado em confiança, em você confiar nos outros e principalmente em você ser uma pessoa confiável, você construir uma imagem de uma pessoa confiável. Além disso, nós veremos também que a postura é um processo contínuo, você vai estar sempre se fiscalizando, observando aquelas falhas que você pode corrigir e se aprimorando nessa questão, porque muitas vezes a gente deixa passar um detalhe. É importante ter autocrítica, é importante você sempre buscar essa melhoria contínua. Vamos entrar mais no tema porque, como eu disse, tem bastante material para a gente falar. Contextualizando no nosso curso, até aqui nós falamos sobre 4 chaves. A duplicação de qualidade é necessária para obter a alavancagem e alcançar a liberdade financeira. Além disso, temos que cuidar da retenção para manter nossos downlines ativos e se desenvolvendo como líderes. Em seguida, o recrutamento tem que ser constante para você compensar as perdas e crescer sem depender de ninguém. Como vimos na aula passada, a edificação facilita as relações humanas e o desenvolvimento pessoal contínuo. Então, basicamente, foi isso que nós falamos até agora. Hoje vamos falar sobre postura de um verdadeiro líder. O que vai determinar que você tenha uma postura de liderança e que você seja reconhecido por isso? Porque nesse negócio não é você se autodeclarar um líder. Não adianta você querer impor uma condição de líder se você não tiver alguns elementos que sejam percebidos pela sua rede, pelas pessoas que interagem com você, como algo que elas reconhecem como positiva, como algo que elas querem seguir, como algo que elas querem duplicar na rede delas. Você só vai ser visto como líder, como referência, se você for capaz de despertar nas pessoas essa certa admiração. E isso parte da sua postura. Se as pessoas reconhecerem que você é uma pessoa bacana, que ajuda os outros, que tem conhecimento, que tem pelo menos uma boa iniciativa, que tem intenção positiva, isso vai fazer com que você tenha mais credibilidade. Se você demonstrar para as pessoas uma postura relapsa, de uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não está nem aí, com certeza você pode dizer que é líder, você pode inclusive conquistar um PIN, mas o respeito você não conquista. E esse negócio é muito baseado na percepção dos outros. Não adianta você querer impor a sua vontade. Além disso, você vai poder melhorar seus índices de vendas, recrutamento, retenção, adotando uma postura melhor. Como nós dissemos, a postura influencia diretamente em todos os seus resultados. E a maioria das dificuldades enfrentadas no marketing multinível são por falha de postura. Você vê aí as pessoas, às vezes, reclamando das dificuldades que estão vivenciando e você vê elas cometendo uma série de erros, um atrás do outro, e não percebem que é um detalhe, muitas vezes pequeno. Vocês vão perceber que hoje, boa parte da nossa palestra é bastante óbvia,
óbvia, é uma palestra que vocês já ouviram de outras formas, através de outras fontes, as mesmas instruções, e mesmo assim, às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente peca em alguns aspectos, porque todos somos humanos, e às vezes é mais fácil se acomodar, e a gente deixa isso um pouco de lado. Então é sempre importante você ter percepção sobre o que você está fazendo e aceitar a crítica construtiva dos seus líderes, porque normalmente eles vão ter o jeitinho de chegar do seu lado e te dar um toque. Se você estiver atento e se você estiver receptivo a esse tipo de observação, com certeza você vai ter muito mais velocidade de aprendizado e de evolução. Agora, se você ficar negando, se você continuar insistindo em fazer as coisas do seu jeito, que não necessariamente é o melhor jeito, você vai ter mais dificuldade. O que nós podemos falar sobre postura? Ter postura é transmitir confiança, transmitir segurança, qualidade, competência. São uma série de valores positivos que você transmite e que não é necessariamente com as suas palavras. Você transmite com o tom de voz, você transmite com a sua postura corporal, com as suas próprias atitudes perante o negócio, perante as pessoas da sua organização. Quando você se prepara para fazer uma boa apresentação, para fazer um bom testemunho, quando você observa as regras que são colocadas para que você cumpra um determinado tempo, para que você cumpra uma determinada função dentro do sistema, e quando você busca fazer isso com excelência, isso transmite para as pessoas postura, transmite que você é uma pessoa séria, uma pessoa profissional. Então, às vezes, são detalhes que passam desapercebidos. É a imagem que você projeta no mercado. Enquanto você sai e interage com seus clientes numa demonstração, ou os seus convidados numa apresentação de oportunidade, seus downlines que acabaram de se inscrever no negócio, ou mesmo seus uplines quando te ligam para tirar alguma dúvida, para saber o que você está fazendo, o que eles podem te oferecer como apoio, e dependendo da forma como você reage a essas questões e como que você lida com as pessoas, vai fazer com que eles projetem uma imagem de você. E essa imagem pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa. Então vale a reflexão aí, cada um de vocês, pensar qual seria a imagem de uma pessoa de sucesso. O que você projeta como uma imagem de um diamante, de um presidente, de um líder que alcançou o topo nessa organização? Você começa a olhar para essa referência e começa a pensar, puxa, o que eu tenho hoje que me aproxima daquela pessoa e o que eu preciso aprimorar para um dia ser respeitado, para um dia ter a credibilidade daquela pessoa. Então não estou dizendo que você hoje vai ter uma postura exemplar, mas você precisa ter como modelo, novamente falando sobre a duplicação, sobre a matriz ideal, você vai observar o que as pessoas de sucesso estão fazendo, como que elas se comportam, e você vai tentar de alguma maneira se espelhar nelas e desenvolver essas habilidades, esses hábitos, porque muitas vezes, quando nós falamos de postura, é muito mais uma questão de hábito do que de conhecimento, porque às vezes a gente sabe o que é certo, mas como nós passamos a nossa vida inteira num ambiente diferente, numa outra profissão, ou não tivemos uma oportunidade de frequentar uma boa escola, enfim, a situação de cada um pode ser muito variada, ou mesmo eu sou uma pessoa de repente muito racional, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, então às vezes eu sou muito duro, ou eu tenho uma formação religiosa muito rígida. As pessoas têm uma série de características que elas trazem quando elas entram nesse negócio. E, de certa maneira, essas características são hábitos. Muitas coisas são do DNA dela, da questão biológica, mas boa parte do nosso comportamento é determinado pela questão social, por tudo que nós fizemos até aqui. Então, você precisa entender isso e tem que se dispor a alterar alguns desses hábitos, mesmo que seja um pouco difícil, mesmo que no início seja doloroso ou que você nem entenda muito os porquês, é necessário que você faça um movimento de copiar mesmo as atitudes das pessoas de sucesso. Não é que você vai se tornar um robô, nem que você vai deturpar seus valores. Não tem nada a ver com isso. Mas existem algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje que você vai ver que são extremamente óbvias e que fazem sentido, que não vão doer se você adaptar ao seu dia a dia. Talvez você leve algum tempo para que elas se tornem hábitos também e para que você faça de maneira automática. Mas enquanto você tem essa dificuldade, você deve se policiar e deve buscar fazer da forma correta, porque isso é um exercício e esse exercício vai desenvolvendo essa habilidade, esse hábito que talvez você nunca tenha precisado. Hoje, qual é a imagem que você deveria ter para ser mais respeitado? Isso vale tanto para as pessoas que estão dentro do negócio, que podem ser seus uplines, podem ser seus downlines, ou podem ser até colegas de outras redes. Como que você deve se comportar para que você seja respeitado? Porque ser respeitado é um ponto de partida. As pessoas só vão escutar você se de alguma maneira você for respeitado por elas. Se você conquistar o direito de influenciá-las, elas
só vão se deixar influenciar por você se elas confiarem em você. Isso parte de um respeito, parte delas reconhecerem o seu valor. O que você pode fazer para ser mais respeitado? E às vezes a gente pensa também em postura, e às vezes algumas pessoas confundem postura com vestimenta, com até um ar certo de arrogância, porque elas acreditam que uma pessoa de sucesso é aquela que veste uma roupa impecável, que de repente até finge ser aquilo que ela não é, para aparentar uma imagem de um grande líder sem que tenha resultado, sem que tenha uma verdade ali por trás. E isso não tem nada a ver com postura. Quando nós falamos de postura, não é que você vai inventar uma postura ou você vai tentar ser uma pessoa diferente do que você é. Tem que ter bom senso, você tem que ser uma pessoa coerente com a sua própria história de vida e, de preferência, mostrar para as pessoas que você está em evolução. Muito mais importante do que você mostrar que já chegou ao topo sem ter chegado, é você mostrar que está se desafiando diariamente, está buscando esse aprimoramento contínuo e que você tem a intenção de chegar lá. As pessoas vão te respeitar muito mais se tiver verdade na sua postura. E você vai entender também que a postura ela varia em função do próprio ambiente. Se você está numa reunião enorme, oficial da empresa, você tem um determinado comportamento. Se você está numa reunião pequena com o seu grupo, você tem outro comportamento, porque você precisa passar outros valores para essas pessoas. Então, o nível de intimidade, o tipo de linguajar mesmo que você vai utilizar, varia muito. Uma coisa é quando você está com seus amigos numa mesa de bar conversando sobre futebol. Outra coisa é quando você está no seu trabalho, quando você está num ambiente com pessoas que não te conhecem, com pessoas que você quer causar uma boa impressão. E, novamente, você não vai inventar nada, mas simplesmente não há motivo para você criar nenhuma gracinha, nenhuma brincadeira de mau gosto para que essas pessoas interpretem você mal. Você tem que saber se colocar na hora certa, da forma certa. Por exemplo, se você vai fazer uma reunião de negócio e o padrão da reunião de negócio, as pessoas vão com uma linha mais social, as pessoas vão de terno e gravata, as mulheres vão de vestido, por que você vai, de repente, como a gente às vezes vê, mulheres indo com decotes enormes? E isso é um problema, porque nós sabemos que socialmente isso gera uma série de comentários, isso atrapalha a atenção das pessoas, isso gera inveja de outras mulheres, enfim, acontece uma série de questões que eu não vou entrar em detalhes, vocês sabem o que eu estou falando. Então o objetivo de uma reunião de negócio não é você chamar atenção para a questão sensual. A mulher tem que saber se colocar, como o homem também tem que saber se colocar. Se você vai ser um palestrante num evento, você precisa ter uma roupa adequada, você não vai subir no palco com calça jeans e tênis. Então existe uma série de códigos de comportamento que não são desse negócio, são de todos os negócios, em todos os mercados. Da mesma forma, se você está numa cidade de praia, você está de férias e você vai visitar um amigo para falar sobre esse negócio, você não é obrigado a colocar um terno numa época de férias para visitar o seu amigo na casa dele. Não faz o menor sentido. Isso aí é over. Isso aí você vai estar passando uma mensagem errada para a pessoa. Qual é a postura que ela vai perceber? Que você, na verdade, não sabe se colocar. Você está misturando. Então, uma coisa é você estar bem vestido, outra coisa é você estar vestido de maneira inadequada. Tem que saber que cada momento existe a forma de se colocar. Só estou dando um exemplo da vestimenta, mas além disso, existem os cuidados básicos de higiene, que todos sabemos quais são. Muitas vezes você vai fazer uma reunião e não se preocupa com esse tipo de detalhe. Então é importante ser discreto, uma credibilidade que você desenvolve junto às pessoas que estão na sua reunião, seus convidados, seus distribuidores, tem muito a ver com a forma como você se coloca. Se você estiver entusiasmado demais, tudo bem, eu até entendo que o negócio seja maravilhoso e que você esteja super empolgado, você acabou de alcançar uma qualificação e você está super entusiasmado. Mas isso não te dá o direito de exagerar na dose. Se você vai para um evento e começa a pular e gritar de maneira totalmente inadequada na frente de convidados, pessoas que às vezes estão chegando ali pela primeira vez e vão se assustar com o seu comportamento. Não é adequado, não é a postura. Talvez na hora que você tiver somente com o grupo que já faz parte do negócio e de repente vai ser lançada uma promoção e você está entusiasmado, é hora de pular, é hora de dançar, é hora de gritar. E alguns eventos inclusive têm isso de maneira muito bem feita, crescente, porque o próprio convidado ele vai se envolvendo no clima. Ele chega de uma forma e ele sai do evento de outra, não há problema. Mas no início, quando o convidado acabou de chegar, ele não pode receber um choque térmico, podemos assim dizer. Ele vai receber um choque da mesma maneira que pode funcionar muito bem para uma determinada pessoa, para a grande maioria vai soar como algo esquisito. E isso pode fechar o canal de comunicação. Portanto, a postura, ela tem a ver com você ter bom senso nessas questões. Você tem que passar credibilidade. E isso tem a ver com a sua verdade, como nós falamos. Não adianta fingir ser quem você não é ou ter o que você não tem. Uma das coisas mais erradas que eu já vi no marketing multinível, e é triste que isso aconteça, e a gente sabe que infelizmente ainda acontece, porque cada uma tem a sua própria forma de enxergar a vida e seus próprios valores. Mas você às vezes vai encontrar alguém que aluga um carro de luxo para fazer frente, para ir num evento e parecer que
tem muito dinheiro. E na verdade você vai ver que aquela pessoa não tem aquele carro é alugado. E isso aí é uma forma de fazer um negócio muito infeliz, eu poderia dizer, porque esse é um negócio de relacionamento, esse é um negócio em que você não consegue esconder a verdade por muito tempo. Se você vai patrocinar uma pessoa para sua rede, você vai conviver com ela e ela vai saber a tua realidade. Não adianta você fingir que tem uma situação muito melhor do que aquela que você vive, porque a máscara cai, não tem jeito. E quando isso acontece, você perde a sua credibilidade por inteiro. O que pode parecer muito inteligente, muito perto no início, na verdade vai resultar num problema muito grande que você vai ter que administrar. A retenção desse grupo vai ser baixíssima. O que causa a retenção no negócio é a verdade, é a confiança. Então, você precisa ter um relacionamento transparente, um relacionamento verdadeiro. Não é que você vai ficar chamando atenção para detalhes que não interessam, para uma dificuldade que você está passando, você não precisa ficar se expondo. Mas também não precisa inventar uma realidade que não é a sua. Você tem que ser autêntico e se aprimorar constantemente. Não tem nada de ruim em você, de repente, estar passando por uma dificuldade financeira se você estiver trabalhando de maneira séria para sair dessa situação e para mudar a sua vida. As pessoas vão reconhecer muito mais o seu valor por essa postura do que se você tentar mascarar ou criar uma situação enganosa. Saber se comportar no trabalho, durante os eventos, como patrocinador e líder. Cada situação vai exigir de você uma determinada postura. E isso tem a ver com a postura corporal, tem a ver com o tom da sua voz, a segurança do que você diz, postura para respeitar as regras, reconhecer as falhas e se esforçar para corrigi-las. Porque muitas vezes você vai para uma reunião e às vezes essa reunião é de um sistema que você está entrando agora, tem um líder que comanda aquele sistema, um coordenador do sistema e aquilo ali é movido por regras. Não tem como você fazer um ambiente que reúna dezenas de pessoas ou centenas de pessoas sem estabelecer algumas regras. Regras de segurança, regras de custo mesmo operacional, regras de onde você senta, onde você não senta, horários. Essas coisas têm que ser respeitadas. E se você é uma pessoa que faz parte de um sistema e não observa essas regras, que muitas vezes não são regras muito rígidas, às vezes você não é obrigado a fazer, mas são regras de boa convivência, são regras de bom senso, como eu falei. Procure ser uma pessoa agradável no ambiente que você convive, porque isso já vai ser um grande cartão de visitas, isso vai ser um fator determinante para as relações e para as alianças que você vai fazer nesse negócio. E isso tem a ver com postura. Então, se você vai para um evento, não dá para você entrar no meio da palestra e atrapalhar o palestrante. Não dá para você fazer uma pergunta sem nexo no meio de uma apresentação. Não dá para você sair e ficar voltando para a sala o tempo todo. Não dá para você, enfim, bater a porta e ficar reclamando do ar-condicionado e ficar de repente, no final da sala, conversando, com conversa paralela. Tem uma série de questões, eu não vou lembrar de tudo, porque é tanta coisa que vocês, mesmo que têm experiência, sabem o que eu tô falando. Mas, às vezes, um downline, às vezes, você mesmo, que já tem uma posição de liderança, não está sabendo se comportar. E isso está gerando um ruído, porque as pessoas estão observando o seu comportamento e aquele líder da outra rede, que poderia ser um parceiro, está criando uma imagem ruim de você. E, de repente, quando você precisar de algum apoio dele, ele vai pensar duas vezes se ele quer que você vá participar de uma reunião com ele ou não, porque ele sabe que você não sabe se comportar. Ele tem essa percepção. Cuide desses detalhes desde o primeiro momento, porque isso vai construir a sua imagem de credibilidade. Você também tem que ter postura para não se deixar abater diante das adversidades. Vamos supor, um exemplo. Existe uma reunião que você convida 10 pessoas, é uma reunião pública, onde vai ter de repente, um palestrante famoso, vai ter alguém importante da sua empresa e você promoveu aquele evento de maneira muito forte. Existem algumas pessoas da sua rede que vão estar lá com convidados delas e você convidou 10 pessoas. Só que no dia, por algum motivo, essas 10 pessoas ligaram para você e desmarcaram. De repente só uma foi pro evento. E aí muitas vezes você percebe o líder com uma cara de baixo astral, de preocupado, e em vez dele se focar em ajudar aquela pessoa, aquele convidado que ela conseguiu levar para a reunião, em vez de dar um bom atendimento e tratar com naturalidade aquela situação, ou mesmo ajudar os downlines dela, falar com os convidados dos outros, ou mesmo ser uma pessoa colaborativa no sistema, independente do resultado direto que vai ter naquele evento, ela fica preocupada com os convidados que não foram. E fica, inclusive, com o celular ligado, o evento vai começar, ela não sabe o que faz, se ela fica dentro da sala, se ela fica lá fora procurando alguém para colocar dentro da sala, ou esperando aquele convidado que está atrasado, ou insistindo para que ele venha. E isso não tem nada a ver com postura, isso é a pior postura do mundo, porque o teu negócio não começou nesse dia e não vai acabar nesse dia. O seu negócio é uma história. É importante que todo profissional de marketing multinível entenda que o seu negócio é uma história.
história. Você não tem uma história perfeita, você vai passar por adversidades, normal. Existem momentos de queda, existem momentos de conquista, e você vai ter que saber passar por todos eles e chegar ao seu objetivo final, que é o topo da sua organização. Mas para que isso aconteça, você vai ter que saber lidar com as adversidades, e muitas vezes é engolir em seco, fazer um sorriso amarelo, o que seja, mas você tem que ter a postura profissional. Você tem que honrar a posição que você ocupa e você tem que continuar fazendo o que tem que ser feito, porque postura é profissionalismo, postura é responsabilidade. E se você está num ambiente coletivo e a sua influência vai determinar a decisão de outras pessoas, você precisa ser responsável com isso. E isso é liderança, isso é postura. Saber também aprender com os próprios erros. Se você, por exemplo, os convidados não foram, com certeza foi alguma falha que você cometeu. E isso é importante que você observe como uma falha que também tem início, meio e fim. Você não vai ficar chorando pelo leite derramado. O que você precisa fazer é enxergar aonde foram os erros e tentar aprender com eles. Em seguida, reconhecer também quem tem mais experiência, porque muitas vezes você vai passar por alguma situação em que você vai precisar de apoio. Quando você pede esse apoio, é importante que você escute, porque às vezes você vê aquele downline que te pergunta um monte de coisa, você explica e na hora H ele vai lá e faz tudo do jeito dele. Isso não é postura, porque você vai perdendo aquela característica de ser confiável. Seu patrocinador, o seu líder ascendente vai começar a criar uma imagem de você daquela pessoa que não é séria, aquela pessoa que não é ensinável, né? Existe essa palavra que é muito utilizada no marketing multinível, que é ser ensinável. Você, para ser um bom líder, primeiro tem que ser ensinável, tem que ser uma pessoa humilde para reconhecer que existem outras pessoas mais experientes que você que podem te ajudar. E que elas, de repente, vão chegar em você, vão te dar um toque, e não é uma crítica destrutiva. Muito pelo contrário, o que elas querem é te ajudar. E às vezes a gente também vê no nosso dia a dia amigos e amigos. Você vê que aquela pessoa que está sempre achando tudo ótimo, sempre te dando força, e na hora que você precisa de uma palavra verdadeira, essa pessoa não é capaz de ser sincera com você. Ela continua te iludindo, falando que está tudo bem, quando na verdade você precisava de um amigo de verdade, alguém que falasse para você que não está legal, que você precisa corrigir aquela questão. E às vezes você tem um outro amigo que não é tão agradável, porque ouvir críticas nunca é agradável. E aquela pessoa vem para você, vem pertinho de você e fala: olha, fulano, você está fazendo isso não é legal. Você deveria fazer isso, vai ser melhor para você. E se você não tiver humildade para entender a crítica construtiva, você não vai se desenvolver. Para esse negócio é vital. O papel principal do seu líder ascendente é esse, é te dar esse feedback, é ele mostrar para você aonde que está falhando e o que pode ser feito para corrigir. Mas para que isso tenha efeito, para que isso seja verdadeiramente aproveitado por você, é necessário que você esteja com a mente aberta, com o coração aberto, para entender que essa pessoa quer o seu melhor. Se você tiver uma postura arrogante ou muito individualista, ou de uma pessoa que não escuta ninguém, com certeza isso vai te prejudicar bastante. Saber jogar para o time. Você tem que saber compartilhar os recursos e conquistar seu espaço por mérito, porque muitas vezes você integra um grupo que já está em produção e você tem que ocupar um espaço que está disponível. Você está chegando agora e as pessoas querem que você, de repente, ajude na portaria do evento, você ajude com a água do palestrante, ou você ajude no controle dos convites. Eles vão te passar uma função. É importante que você exerça aquela função com responsabilidade, com postura, porque você, depois que passar por essa experiência, você vai ser avaliado. As pessoas vão querer saber se você executou bem aquelas tarefas, se você foi uma pessoa responsável, disciplinada, e isso vai fazer com que você cresça no conceito das pessoas que organizam aquele sistema. Mais tarde você vai ter a oportunidade de exercer funções mais nobres, você vai poder, de repente, fazer uma palestra, um testemunho. Agora, o que acontece que é super comum nas empresas de marketing de rede? Existe um reconhecimento de um determinado PIN, e um PIN intermediário. Então, um PIN que o correto para aquela pessoa que atingiu aquela meta é 1 minuto, porque tem tantas pessoas que precisam subir no palco e falar um monte de coisa, que se você for colocar mais tempo para cada uma dessas pessoas, o tempo estoura e o evento não acontece. Você vai subir e vai subir mais 10 pessoas no mesmo nível que você. E você tem 1 minuto para fazer o seu testemunho. Aí você sobe lá, pega um microfone na sua mão e começa a declarar tudo o que vem na sua mente, começa a falar sobre a sua vida inteira, como você é maravilhoso, como você alcançou aquela meta. E aí as pessoas começam a ficar olhando para você e os seus líderes ficam irritados, os convidados ficam com sono, eles não acompanham mais o evento, você destrói a energia do evento porque você não soube seguir uma regra básica, que era entender que naquele momento a sua posição era de falar 1 minuto. Você não poderia falar mais de 1 minuto, não é o momento. Você quer falar 1 hora, chegue a diamante, chegue a presidente, você vai ter esse tempo. Então existe um momento certo para cada um ter o seu espaço para brilhar, para subir no palco. Isso tem que ser gradativo. Agora, quando você coloca uma pessoa no palco que não tem esse tipo de discernimento, não tem essa postura, essa pessoa rapidamente
repente, ela é deixada de lado. Essa pessoa começa a ser discriminada mesmo, porque ela atrapalha o negócio. A gente tem que entender que esse negócio é coletivo e todo mundo cresce junto. Se você tem uma postura que colabora, que ajuda os outros, ótimo. Agora, se você está atrapalhando, não tem nada de errado nessas pessoas em quererem proteger o patrimônio delas. Porque se você parar para pensar, todas elas investiram dinheiro, todas elas investiram tempo para realizar um determinado resultado. E não é justo que uma pessoa, por causa de falta de postura, atrapalhe o trabalho de todo mundo. Então, às vezes são detalhes que a gente deixa passar, mas quando se coloca no ponto de vista de um outro, fica muito mais fácil de entender. Postura de não reclamar, de não criticar os outros. Não criticar, que eu falo, não é a crítica construtiva que você vai fazer com o seu downline e com o seu upline no momento reservado. A crítica construtiva, ela tem que ser feita, mas é reservada. Não vai criticar um downline seu em público. Isso também é postura. Você tem que criticar na hora que você fizer uma reunião de acompanhamento, de aconselhamento, como nós veremos ao longo desse curso, vai ter um momento que nós falaremos sobre isso, é o momento em que o seu patrocinador, o seu líder ascendente, ele vai ter a liberdade de te criticar, de falar para você ir por esse caminho ou por aquele. E você também vai ter o direito de fazer isso com seus downlines, com seus uplines. Não tem nada de errado, não é você simplesmente negar as dificuldades que estão surgindo ou você ter aquela visão totalmente alienada das coisas. Não é isso. Mas você tem que saber a hora certa de colocar as coisas e a forma certa de colocar as suas críticas. Você tem que buscar sempre a solução. Se você vai fazer uma crítica, você já tem que estar levando a solução. Porque criticar por criticar é muito fácil. Muitas vezes as pessoas criticam a palestra porque não foi legal, ou o site não está legal, ou aquele ambiente da reunião não é o melhor hotel, ou o horário não está certo. As pessoas criticam muito, mas elas não se colocam no lugar do organizador e não conseguem entender que aquela decisão teve motivos. Aquilo ali provavelmente não foi chutado. Se você tem pessoas profissionais cuidando, certamente elas sabem o que elas estão fazendo. E se você acha que está errado, você pode puxar reservadamente, conversar com aquela pessoa para tentar entender. Mas isso não te dá o direito de tentar modificar tudo na frente dos outros, atrapalhando todo o andamento de um evento, o andamento de um sistema. Isso é postura. É não inventar, nem aumentar. Aquela história do testemunho falso. Isso é muito ruim, isso atrapalha todo mundo. É a mesma coisa. A pessoa sobe lá no palco, todo mundo sabe que ela ganha R$1.000 por mês com o negócio. Ela sobe no palco e fala que está ganhando 5.000. O que vai acontecer? As pessoas que conhecem vão começar a questionar. E os convidados dos outros vão ser prejudicados. Porque essas pessoas vão achar que o sistema todo é uma grande ilusão. Quando, na verdade, foi uma pessoa sem bom senso, subiu no palco e falou uma grande bobagem. Então você não pode aumentar, inventar. Nada disso vai ajudar, não vai contribuir. Você tem que ser confiável. Essa palavra é super importante para a postura. Responsabilidade, disciplina, coerência, integridade, sensatez, equilíbrio. São palavras que às vezes são um pouco difíceis, né? Não são muito comuns no nosso cotidiano, mas nunca é demais. Se você for ver qualquer ambiente de trabalho, muitas vezes essa mesma pessoa que tem dificuldade no marketing multinível, você vai ver que ela tem a mesma dificuldade no trabalho tradicional dela. Ela não consegue se relacionar com os outros porque ela comete as mesmas falhas. E ela também tem sérios problemas de relacionamento na família dela, porque ela também não sabe se colocar da maneira correta. A questão da postura não é uma questão específica do marketing multinível, tem a ver com a sua vida de um modo geral. Você tem que ter postura até para ir na padaria, para ir na farmácia, para conversar com o porteiro, para conversar com qualquer pessoa que você vai interagir. E você tem que saber se comportar dentro de um banco, dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro de uma igreja. Você tem que saber se comportar, porque dessa maneira as pessoas vão te dar muito mais crédito. E esse crédito vai ser usado a seu favor na hora que você precisar passar uma mensagem para elas. Elas vão te escutar, elas vão te ouvir mais atentamente. Elas vão reconhecer em você uma pessoa de credibilidade, que pode realmente levar a elas uma informação de valor. Agora, quando você não tem bom senso e o teu histórico leva a essa percepção generalizada, você não tem amigos, você tem uma grande dificuldade. E às vezes a gente vê alguém que entra num negócio e vai fazer uma lista de nomes, e essa pessoa tem uma grande dificuldade de fazer a lista de nomes porque ela não tem credibilidade. Essa pessoa, ao longo da vida dela, ela queimou todos os relacionamentos por falha de postura. Então, o exercício que ela tem que fazer de postura é muito maior, porque ela só vai conseguir estabelecer novos relacionamentos e conseguir até resgatar aqueles relacionamentos antigos quando ela mostrar que tem postura. Sem dúvida alguma, é um principal problema que a gente vê nas pessoas que não têm sucesso nesse negócio. Por que você convida 50 pessoas e nenhuma quer saber do negócio? Não é que elas não querem o negócio, elas não querem você, por algum motivo. Desculpe se eu tô sendo duro, mas como eu falei antes, tem críticas que às vezes são pro seu bem. A crítica que eu tô fazendo aqui, eu não conheço a vida de vocês, eu não tô do lado de vocês. O meu objetivo aqui é pura e simplesmente ajudá-los a refletirem sobre isso, porque cada um de vocês sabe aonde que a coisa tá pegando. E eu tô sendo muito sério nessa questão, porque é o fator que mais atrapalha o sucesso de alguém nesse negócio. Se você convidou 50 e eles não querem ir na sua reunião, ou eles não querem entrar na sua empresa, é porque você não está
tendo postura no seu convite, ou você não teve uma postura ao longo da sua vida que não gerou credibilidade suficiente para essas pessoas te escutarem, ou você está convidando de uma maneira inadequada, essa pessoa não está levando você a sério, ou você leva ela para um evento e o seu comportamento durante esse evento também não é adequado, você está insistindo demais, você está valorizando demais, você está aumentando alguma coisa, ou está passando uma insegurança, uma ansiedade, essa pessoa está percebendo isso. E ela vai dizer não para você, não é para o negócio. Porque de repente essa mesma pessoa, daqui a uma semana, ela vai assinar o cadastro da mesma empresa com outra pessoa. E aí você vai reclamar que o outro distribuidor não foi ético. Só que isso não tem nada a ver com a ética. O convidado, ele tem o direito de não se sentir bem com o seu patrocinador. Você só perde um distribuidor para um outro líder quando você não teve a competência de gerar essa admiração, de gerar esse envolvimento. O patrocinador tem que ser uma pessoa capaz de inspirar os outros. E se você falar com o seu amigo e você mostrar para ele que você está comprometido, que você está sério no negócio, que você vai ter sucesso nesse negócio, eu tenho certeza que ele vai pensar seriamente em fazer esse negócio com você, e se alguém convidá-lo para fazer esse negócio, ele vai ser sério e dizer, não, eu já fui convidado por fulano, porque a impressão que você causou foi muito boa, foi positiva. Agora, se você não passa essa impressão boa, sinto te dizer que você vai perder as pessoas, e pode perder para outros, infelizmente, até porque o outro líder da empresa, às vezes ele nem sabe que você convidou aquela pessoa. Às vezes o convidado é que faz o jogo duplo. Às vezes não é o líder que está assediando ninguém. Às vezes é o convidado que simplesmente está procurando uma linha ascendente que passe confiança. E isso, infelizmente, acontece. Não tem jeito de não acontecer. Ainda mais com a internet, com a visibilidade que todo mundo tem. Então, hoje em dia, você precisa ter credibilidade. Porque você vai perder alguns casos, mas você vai ganhar a maioria. Se você tiver uma boa postura, tudo bem. Não quis entrar comigo, entrou com outro, tudo bem. Paciência. A vida é assim. Vou seguir em frente e vou patrocinar alguém. A forma como você encara as dificuldades, encara os desafios, tem muito a ver com essa tua tranquilidade. E a tranquilidade vem da postura. Porque a postura traz resultado. Mesmo que você tenha algumas perdas, você sabe que na média você vai ter sucesso. Então fica tranquilo. E essa tranquilidade passa esse equilíbrio, passa segurança, passa confiabilidade. E o teu convidado mais qualificado, o que ele quer é isso. Não estou dizendo aquele convidado que acredita em qualquer coisa que falem para ele. Aquele convidado que às vezes é um bobo alegre, que chega no evento e, nossa, que maravilhoso, vou ficar rico sem fazer nada e tal. E de repente ele entra no negócio e na semana seguinte ele desistiu. Ele não é um convidado sério. É uma pessoa que não tem a menor noção do que está fazendo. Agora, aquele convidado sério que você trouxe, um empresário, um profissional liberal, uma pessoa que já tem uma determinada formação, você convida ele para um negócio, ele vai querer avaliar o negócio e a parceria que ele vai fazer com você. E isso vai ser muito determinado pela sua postura no contato com ele e no acompanhamento que você vai fazer com ele. Postura é fazer e promover o que é certo, mesmo que seja mais difícil. Você tem que ser ético. Não é que os outros estão sendo antiéticos que você vai ter que ser também. Você tem que ser ético, porque os bons contatos, os contatos qualificados, eles vão querer entrar com alguém ético. Você tem que fazer a coisa certa, você tem que fazer aquilo que vai ser bom para todos. E ter postura é ser o melhor exemplo. Mesmo que naquele momento o teu resultado não aconteça, você está emitindo um exemplo muito bom, que vai acabar impactando na sua rede, vai acabar impactando na sua autoestima. E quando você tem a sua autoestima bem trabalhada, isso te dá muito mais força de convencimento. As pessoas começam a acreditar mais em você, porque você é íntegro, você passa essa sensação muito boa e muito positiva. Então, usar os produtos, vender, recrutar, participar do sistema, edificar a linha ascendente, tudo isso que nós ouvimos falar o tempo todo no marketing multinível, pode ser feito de uma forma sem postura ou pode ser feito com postura. E pode ser feito com uma postura exemplar. E você tem alguma dúvida do resultado, qual vai ser melhor? Com certeza, aquele que usa os produtos, aquele que vende os produtos com a linguagem certa, que segue as regras de negócio, aquele que está promovendo um bom sistema, aquele que edifica os líderes ascendentes, que respeita os líderes ascendentes, essa pessoa ela vai ser muito mais valorizada em todos os contextos, porque essa pessoa ela é profissional, ela está fazendo a coisa certa. Então você não precisa saber tudo para ter postura, basta ter a postura certa de um aprendiz. Enquanto você está se desenvolvendo, você tem que ter a postura ensinável, você tem que entender que as críticas são construtivas e principalmente você tem que traduzir elas para uma mudança de comportamento, você tem que saber aplicá-las no seu dia a dia. A postura ela não vem depois que você ganha dinheiro, a postura vem antes, não vem depois que você alcançou um determinado PIN, que você virou diamante. A postura de diamante vem antes. Você tem que ser líder antes de conquistar, porque é isso que vai te dar o direito de formar uma organização. As pessoas não vão seguir você se elas não perceberem em você essa atitude de líder, essa postura de líder. Então a forma como você fala, a confiança que você transmite vai determinar o PIN que você vai alcançar. Primeiro, você tem postura, depois você tem resultado. Postura de honrar sua palavra, de não se deixar levar pelos outros, né? Muitas vezes as pessoas vão e São Maria vai com as outras, né? Mudam de opinião o tempo todo, não tem nenhum discernimento, não passam nenhuma credibilidade. Ninguém quer entrar no grupo dessas pessoas.
pessoas. Você tem que ter personalidade, tem que ter discernimento. Você tem que ser liderado e depois liderar. Às vezes você quer ser um líder sem ter passado pela condição de liderado. E isso no marketing multinível não funciona. Primeiro você tem que reconhecer sua linha ascendente, seguir o padrão, o sistema, as promoções do seu sistema. Em seguida, você vai crescer e aí você vai conquistar o direito de influenciar outras pessoas. É dessa maneira que funciona. A postura ela também tem um outro lado, que é importante a gente falar. Você não pode ter a postura de se omitir, de amedrontar, de se esconder. Tem aquela pessoa que ela tá no grupo, mas tudo que acontece, ela se esquiva, ela foge, ela dá um jeitinho de não se comprometer, ela tá o tempo todo se escondendo, ela não quer participar, ela não quer palestrar, ela não quer contribuir. Qual é a postura dela? O que está passando para os outros? Está passando uma situação extremamente individualista e egoísta dela. E até de falta de preparo, falta de responsabilidade, falta de comprometimento. Então você precisa ter uma postura de iniciativa. Você tem que ser alguém que se coloca no desafio, que está sempre disposto a contribuir, colaborar. As pessoas têm que perceber que você é uma pessoa confiável. As pessoas podem contar com você. Para isso você tem que acreditar em si mesmo e se posicionar com atitude. Você tem que ter entusiasmo, transmitir vibração. Imagina, a gente está falando de um negócio que muda a vida dos outros, que faz as pessoas terem resultados incríveis. É um negócio que dá liberdade financeira, que dá qualidade de vida. E aí você está promovendo isso com um baixo astral tremendo. Não é coerente. Você está com o seu convidado falando para ele que esse negócio é maravilhoso, que ele vai ganhar muito dinheiro, e do lado dele você começa a reclamar: puxa, mas está difícil essa meta que eles colocaram. Nossa, está caro o evento. Poxa, você está passando uma mentalidade completamente errada. Uma coisa é o que você pensa, você deve até controlar os seus pensamentos, porque tem alguns pensamentos que só nos atrapalham. Mas se você ainda não consegue controlar os pensamentos, controle pelo menos a sua fala. Não precisa expor o seu lado negativo na frente de um convidado, de um distribuidor iniciante. Isso não vai contribuir, só vai atrapalhar. E aí é importante, se você, mesmo assim, não tem confiança suficiente no negócio, você está em dúvida se esse negócio realmente funciona, se você não realmente acha que está tudo errado mesmo, aí eu vou te falar outra coisa. Você tem que ter postura para desistir do negócio, porque a postura que você tem para promover algo tem que ser verdadeira. E se você não é capaz de promover com ênfase a qualidade dos seus produtos, da sua empresa, da sua oportunidade, se você realmente não acredita, não está entusiasmado com o seu projeto, alguma coisa está errada. Pode ser em você e pode ser no projeto. É importante fazer uma reflexão, entender, porque o líder ele é um grande promotor, o líder é um grande comunicador. Ele precisa ter confiança e confiar e precisa transmitir essa credibilidade, precisa ter segurança do que faz. E você só vai ter isso se de fato você acreditar no que está fazendo. Então essa é uma autocrítica necessária que você precisa fazer. Se você está num ponto em que você acredita, tá difícil, mas você acredita, então tá decidido, você vai fazer. Não tem o que questionar. Você não vai ficar reclamando, você não vai perder energia com coisas que não vão te levar adiante. Você vai focar naquilo que realmente funciona, naquilo que vai trazer a solução. Ficar reclamando não resolve o seu problema. Não deixe que os outros façam pouco caso de você. Você tem que ter uma postura determinada, você tem que transmitir essa vibração, esse entusiasmo. A postura tem muito a ver com a força que você transmite. E a força, às vezes, as pessoas confundem com gritar, acuar os outros, ridicularizar os outros, ameaçar. Não tem nada a ver. A demonstração de força tem várias formas que você pode demonstrar sua força como líder. Posso te garantir que essas que eu listei agora são as piores. Essas aí você não demonstra força, você demonstra medo. Você esconde o seu medo quando você grita, quando você ameaça os outros, quando você tem uma postura arrogante e você, na verdade, está disfarçando um receio que você tem de alguma fragilidade que está aí. No momento em que você tem segurança do que você está fazendo, que você tem confiança do seu projeto, do seu negócio, você tem coerência, você tem consistência, você está buscando um negócio que é digno, você não precisa mostrar sua força dessa forma. O seu tom de voz é confiante, mas você não precisa gritar. Muitas vezes você vai falar baixo, mas a forma como você fala, ela vai transmitir muito mais segurança do que se você ficar gritando na orelha do seu convidado. A postura tem a ver com isso também. Você tem que ser agradável, você tem que saber se comunicar com sabedoria, clareza. Para conquistar aliados, você tem que ser educado, gentil, otimista. As pessoas têm que gostar de você. E não é hoje só, ela tem que gostar de você nos próximos meses, nos próximos anos, porque elas serão lideradas por você. Evite ser inoportuno, indiscreto, grosseiro. Quantas vezes a gente vê alguém que sobe lá no palco e faz uma piada de mau gosto? É legal, todo mundo ri naquela hora, né? Porque às vezes a piada, ela é uma piada que os apresentadores de televisão eles fazem, é comum que você leia no jornal, mas essas pessoas elas estão isoladas, elas estão no mundo delas. Agora, quando você é líder e você tem um monte de
liderado no seu grupo e você faz uma piada preconceituosa, você faz uma piada de mau gosto, alguma coisa que não vai ter nenhum efeito prático, positivo no negócio, o que vai acabar passando? Uma boa parte da audiência vai gostar e vai relevar, mas uma outra parte vai lembrar daquilo e vai pensar assim, puxa, essa pessoa tem valores muito deturpados, eu não gosto dela. E quando você cresce, quanto maior é o seu grupo, mais você tem que ser universal. A sua linguagem tem que ser agradável para a maioria das pessoas. Você não pode criar inimigos, você não pode ter uma taxa de rejeição. Muito parecido com um político ou um grande líder comunitário. Essas pessoas têm que ter uma boa aliança com todo mundo. Eles têm que saber se colocar de uma maneira em que elas sejam respeitadas e não sejam vistas como alguém que não pode ser promovido. Porque o seu downline tem que ter prazer em te promover. Ele tem que realmente gostar de você para ele poder promover e edificar os downlines dele. Agora imagina se você não tem uma postura adequada. Será que os seus downlines vão edificar você? Mesmo que eles tenham assistido o nosso curso, o módulo anterior, eles sabem que tem que edificar o líder, mas eles vão ter uma dificuldade enorme de edificar você, porque de alguma maneira eles não concordam com a sua forma de pensar. Tome cuidado, não misture os temas, não misture os assuntos. Tem assuntos que são muito polêmicos, política, religião, sexo, torcida de time. Evite falar sobre isso, não vai contribuir. Você pode ser divertido, você pode ser agradável de outras formas, não precisa entrar por esse lado. Foco no negócio, com bom senso, espírito de equipe. Tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom só para você, né? Não faça com os outros o que não gostariam que fizesse com você. Você é o mensageiro, não é a mensagem. Isso é super importante, que tem a ver com aquele testemunho de 1 hora que eu falei. Quem sobe no palco e fica falando, contando a história e não para de falar mais e fica se vangloriando de uma meta que alcançou, e muitas vezes essa meta nem é tão valiosa assim. A gente sabe, quem tá no meio, que aquela meta ali qualquer um alcança em 2, 3 meses e a pessoa sobe no palco como se tivesse conquistado o mundo. Tudo bem, é importante valorizar aquela conquista, mas ela tem que entender que ela não é o assunto é o negócio, o assunto é a empresa, o assunto são os produtos, ela faz parte de um sistema. Para que o sistema funcione, ela simplesmente vai dar um testemunho da história dela curtinha dentro do contexto que está previsto. Ela não precisa exagerar, ela não precisa se tornar assunto. E isso vale também para o que você fez antes. Às vezes a pessoa sobe lá no palco e fala, não, porque antes de fazer marketing multinível, eu era empresário, fazia isso, fazia aquilo outro, eu sou dono de tais empresas, as nossas empresas estão crescendo muito, e aí começa a contar porque eu tenho tais prêmios, eu sou universitário, eu sou formado em 15 faculdades, e fica lá se vangloriando, quando na verdade as pessoas que estão ali, elas não estão interessadas nele, estão interessadas no negócio. Então você tem que saber se colocar. Isso é falta de postura. Não saber colocar a coisa no momento certo. Você tem que entender que o sistema é o sucesso coletivo. Isso é muito mais importante que as suas conquistas individuais. Nós devemos fiscalizar e aprimorar nossa postura diariamente. A postura é determinante no marketing multinível e em tudo que nós fazemos na nossa vida. Nós poderíamos falar aqui horas e horas sobre esse assunto, porque realmente é algo muito amplo, porque é subjetivo em muitas questões. Nós vamos agora fazer aqui só um resumo que nós aprendemos hoje sobre postura. Primeiro, a postura influencia todos os resultados. Ficou muito claro, depois que nós falamos sobre todos esses exemplos, que a postura ela vai determinar a conversão das suas ações de convite, de venda, de recrutamento, de acompanhamento, porque as pessoas vão perceber você além da oportunidade de negócio. Elas querem entrar no grupo de alguém que seja confiável. Elas querem ser lideradas por alguém que merece, que alguém que realmente pode contribuir com elas. E para que isso aconteça, você tem que ter postura. As pessoas, quando tomam a decisão de usar um produto que elas não conhecem, até fazendo um parêntese, marketing multinível normalmente trabalha com produtos diferenciados, né? Muitos de vocês trabalham com produtos que são diferentes, não são comuns de se encontrar no mercado tradicional. E você precisa ter uma argumentação muito própria para colocar esse produto no mercado. Agora, o seu cliente, ele vai ter uma série de dúvidas sobre isso. Ele vai questionar se aquilo realmente funciona, ele vai questionar se aquilo realmente tem um valor que você está cobrando. E se você não passar segurança, se você não passar para ele credibilidade, ele dificilmente vai querer fazer essa experiência. E eu vou te falar, 90% das vendas você vai fazer sem que ele tenha certeza. Ele vai confiar muito mais em você do que na argumentação do produto, do material de venda da empresa. Ele vai querer saber como que funcionou para você, como que você usou e como que você vai ajudar ele a ter resultados. Se você for capaz de mostrar para o seu cliente, ou mesmo para o seu novo distribuidor, que você vai ser capaz de ajudá-lo a conquistar os objetivos dele, muda completamente a sua conversão. Você vai patrocinar muito mais pessoas, você vai vender muito mais, porque as pessoas elas querem confiar em algo, elas querem confiar em alguém. A maioria das pessoas elas precisam ser lideradas, né? Nós temos uma proporção de poucos líderes para muitos liderados na sociedade. E você tem que ter essa postura de liderar o seu cliente, de liderar o seu distribuidor desde o primeiro momento. Quando você tem essa postura, essa iniciativa, com certeza a sua conversão aumenta e você tem muito mais resultado. A postura ela influencia de maneira determinante. 90% das dificuldades das pessoas que fazem marketing multinível são falhas de postura. Aquele convidado que não vai, aquele convite que você joga fora, aquela venda
venda, que o cliente quer devolver o produto, aquele teu distribuidor que saiu e foi fazer outra empresa. Tudo isso é postura, você não soube se colocar, né? Isso tudo acontece, a gente sabe que acontece, mas acontece porque você não está tendo a postura adequada como líder. Acontece mais por causa disso. Não é que não vai acontecer, né? Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito e que você vai ter 100% de conversão, 100% de retenção. Isso não existe. Você vai ter números altos de rotatividade na sua rede, isso é natural. Agora, você pode ter um índice de rotatividade de 10% ou de 50%. E isso vai ser determinado pela sua postura em boa parte. Ser um bom exemplo, ser o melhor exemplo é ter postura. Ter postura, como nós vimos aí ao longo da palestra, envolve uma série de questões. Tem a ver com as questões técnicas do negócio, tem a ver com o seu comportamento no evento, com a sua forma de se colocar no grupo. Isso tudo é exemplo, isso tudo é percebido pela sua rede. As pessoas estão observando o que você faz. Se você anota tudo, elas vão anotar. Se você chega no evento antes, se você senta lá na frente, se você fica quieto em vez de ter conversa paralela, se você pede autógrafo para um palestrante VIP que apareceu naquele dia no seu evento, ou se você tira fotos com o palestrante, ou se você apresenta os seus convidados novos ao seu ascendente, promovendo as conquistas dele, se você edifica de maneira responsável, todo mundo está observando isso. Se você utiliza as ferramentas adequadas, se você faz a argumentação de venda certa, todo mundo está observando isso. Então, ser exemplo é postura, é você fazer essas coisas. E nós devemos aprimorar nossa postura diariamente. Tem que sempre se observar, porque o nosso objetivo é melhorar sempre. Não é achar que está bom. Você tem que buscar sempre a postura de líder, a postura de uma pessoa de sucesso. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, até a nossa próxima palestra. Grande abraço. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.